Sejam todos bem-vindos à primeira edição do podcast Miscelânea Popular. Assim como a gente sauda o público e os artistas, comecei aqui a saudar vocês que estão aí ouvindo essa edição do podcast do Miscelânea, que é uma realização da Osmose Produções, e a gente vai falar um pouquinho do trabalho de alguns profissionais que estão envolvidos no festival. O Miscelânea Popular é um festival de cultura, de arte, música, dança e circo, realizado desde 2014. Nós começamos na cidade de Niterói, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, e seguimos aí, já fizemos seis temporadas, passamos por algumas cidades, Itaboraí, São Gonçalo, realizando também apresentações em shoppings, que é o que a gente tem feito em algumas circulações aí nessas últimas temporadas. Acho que ao longo desses episódios, estão previstos aí 3 a 4 episódios do podcast, a gente vai falar um pouquinho mais do festival, mas hoje conversamos aqui com o Guilherme Gombarovitz, que é um técnico de som, nosso técnico aí desde a primeira edição, também envolvido na produção, na curadoria do festival, para falar um pouquinho sobre a experiência dele nesse festival que foi sendo transformado ao longo da sua jornada. Daqui a pouco a gente faz 10 anos da primeira edição do Miscelânea. Fala aí, Guilherme, como é que você tá? Tudo bem? Olá, tudo bem, gente? Prazer estar aqui, prazer estar participando do Miscelânea mais uma vez. A gente está desde 2014, foi a primeira edição. É a primeira edição lá no Teatro Popular. Era um Miscelânea longo, né? A gente acho que trabalhou quase 2 meses ali, fazendo quinta, sexta, sábado e domingo a apresentação. Foi de programação comparado aos outros, foi mais intenso. A ideia lá é que a gente juntasse no mesmo dia, pelo menos aos fins de semana, que a gente juntasse todas as linguagens. Então a gente começava à tarde, às vezes com um espetáculo de circo, uma intervenção de circo no foyer. Depois íamos para um espetáculo infantil, terminava o infantil, já tinha outra atividade no foyer, para depois ter uma atividade lá no teatro. E a gente tinha na quinta-feira, que é uma coisa em comum para os miscelâneos mais atuais, na quinta-feira a gente tinha música, né? Começava, acho que a primeira quinta-feira, o Samba do Trabalhador lá, que foi uma atividade dentro do Miscelânea, e depois a gente fez, eu não lembro os artistas, mas a gente teve uns nomes importantes até na primeira... Na primeira edição, que foi com patrocínio da Ampla na época, no Lei Rouanet, e patrocínio da Ampla, com o apoio da Prefeitura de Niterói. Com a realização da Prefeitura de Niterói, foram aproximadamente 80 sessões. Foi o Miscelânea mais intenso aí de programação. Agora, entrando um pouquinho lá no eixo aí da nossa conversa, nós começamos pelo teatro, né? Por um espaço, um equipamento cultural preparado, isso, né? A gente falou a mesma coisa junto, né? É muito fácil trabalhar no teatro que você tá lá, caixa cênica, você tem a luz, você tem som, você tem um lugar que toda semana você tem equipe técnica que tá sempre apoiando ali, você já tem um público cativo que vai pro teatro procurando arte, né? Isso tem um ambiente de alguma forma controlado, preparado para aquilo, né? Muito, muito mais. E assim, como eu falei no início, na nossa primeira edição, e depois em algumas edições nós passamos novamente pelo Teatro Popular, mas depois nós fomos atrás do público, né? A gente mudou um pouquinho o foco, quis levar o teatro, levar a estrutura da caixa cênica para lugares ou espaços alternativos para as apresentações. E como é que foi para você pegar um espaço em que você tem muito barulho, muita interferência externa e fazer o som? Você sentiu alguma diferença nesse trabalho de dentro do teatro, tanto no tratamento com o artista, e para você conseguir levar uma qualidade técnica pro público? Cara, tem. Eu vou falar um pouco de aspecto técnico aqui, mas vou tentar ser explicar o mais fácil possível, né? Quando a gente está dentro de um teatro, a gente está dentro de uma sala de espetáculos, alguma coisa assim, a gente já tem um ambiente silencioso, né? Que você tem um ruído base aí de 50 decibéis, que é um ruído que você está na sua casa, com a TV ligada, que é o barulho do ar-condicionado, alguma coisa assim. Você passa por um shopping, o shopping já tem um ruído médio de quase 80 decibéis, que é a mesma coisa, dependendo do lugar, se for na praça de alimentação, a mesma coisa tá na rua com o carro passando, né? Então, assim, você tem que ter um equipamento, a preparação de equipamentos e o equipamento específico, né? Para você ganhar desse ruído de base. Eu lembro que a segunda edição que a gente fez foi no Itaboraí Plaza, né? Na praça de alimentação, né? Exatamente, na praça de alimentação. Era até um canto um pouco mais isolado dos restaurantes principais. Mas é um lugar que, quando a gente chegou, a gente montou lá a estrutura, monta de madrugada em shopping, né? Passou o som legal. Quando eu cheguei para fazer o evento no dia, sim, era uma outra realidade. Eu tinha o volume que eu passei o som na madrugada, é o volume que eu já tinha de base ali, só das pessoas conversando no entorno, né? Então a gente teve que pensar, somente na parte de áudio, como é que eu faço para que as pessoas escutem
muito bem o que está acontecendo no palco ali, que o artista está falando e tal, mas sem ficar irritante para as pessoas não ter um som muito alto, né? Então a gente trabalha sempre no Miscelânea com mais caixas, uma quantidade maior de caixas de som, no volume um pouco mais baixo, e as pessoas consigam, mesmo no ambiente mais ruidoso, entender tudo o que está acontecendo no palco ali, né? Mesma coisa para os músicos, assim, quando música que é o mais ruidoso, por exemplo, a gente tenta trabalhar sempre gerando o mínimo de ruído possível, com os músicos usando retorno de fone, com menos caixas de som no palco, para a gente ter essa questão de pressão sonora, a gente conseguir contornar isso, né? Ao mesmo tempo, o shopping tem uma outra questão, os ambientes nunca são preparados acusticamente, né? Então a gente tentando diminuir o máximo possível a pressão sonora, aumentar a quantidade de caixas, deixá-la mais próximas do público, é mais fácil das pessoas conseguirem escutar o que está acontecendo com qualidade, né? Só para entender um pouco melhor para o público leigo que não está muito acostumado com a linguagem, o que você chamaria de pressão sonora? Pressão sonora é uma unidade de medida, na verdade, né? Que é a medida em decibéis, provavelmente vocês já ouviram esse termo, que mede a intensidade ou o volume que você tem de som, você tem de emissão sonora, né? Então, basicamente, a gente chama o volume que uma caixa toca, o som que ela toca, a intensidade que uma caixa toca, a gente chama ela de pressão sonora, basicamente porque, aí mais técnico ainda, o alto-falante funciona empurrando o ar, né? Então quanto mais essa energia você bota no alto-falante, mais energia ele vai jogar no ar, e isso se chama pressão sonora, essa pressão de energia, né? Então você diria que na experiência do Miscelânea em shopping, essa pressão sonora ela é mais dividida em diversos pontos para que a gente não tivesse uma grande pressão sonora. É isso, eu preciso ganhar justamente com as caixas de som o que eu falei do ruído de fundo do shopping, que é o ruído alto, né? Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso fazer isso tendo uma quantidade de caixas muito potentes, e eu aumento muito o volume, que é o que você vê acontecer, por exemplo, numa praia, num show, você tem um volume muito alto ali. Que em shopping não é a realidade que a gente pode operar, né? Que a gente pode operar um festival. Em shopping eu não posso fazer isso, primeiro porque é irritante. As pessoas vão no show, elas percebem como depois de um tempo aquele negócio chega a doer o ouvido, né? E no shopping eu tenho uma outra questão, a gente está fazendo uma apresentação artística ali, mas o lojista precisa conversar com o público que está passando para ele poder vender o produto. Tem uma pessoa no restaurante lá no fundo que não foi no shopping para essa coisa, ou quer fazer uma janta mais calma. Eu não posso estar com um som absurdo de alto como se fosse um show numa praia, e ninguém consegue existir ali. A gente tem essa dificuldade de ter que conversar também com o ambiente, né? Que nosso objetivo, na verdade, não é obrigar o público a ouvir o que está acontecendo no palco, né? Acho que é oferecer um conforto sonoro, uma atividade artística em que ele se atraia por aquilo, pare ali e seja captado pelo espetáculo que tá acontecendo. A gente monta uma estrutura num shopping ali que chama muita atenção, porque a gente consegue montar uma caixa cênica completa com todas as cortinas com luz, a gente monta a estrutura de som que chama atenção pela quantidade. Então, de certa forma, só de passar ali a pessoa já vai se sentir impactada, alguma coisa vai acontecer. E aí ela vê a programação, volta na programação. Cara, as pessoas falam comigo depois, né? Sim, a gente foi para uma cidade na segunda edição que era Itaboraí. Itaboraí não tem um teatro. E a gente foi para uma cidade, a gente colocou peça de teatro infantil e adulta, e a gente ouviu depois o feedback. Eu ouvi o feedback das pessoas que estavam lá, cara, que coisa diferente, que coisa incrível isso aqui. Eu nunca imaginei que eu chegar no shopping, eu vi no meio da praça de alimentação um palco montado na peça de teatro numa qualidade que eu nunca vi aqui na cidade. Eu vi esse relato, eu lembro disso muito claro. Isso é um comentário recorrente até nos nossos vídeos. A gente faz um vídeo após cada edição do festival, e durante o festival a gente faz a captação de algumas entrevistas, e isso é um comentário bastante frequente com relação ao público, né, que participa das atividades. Agora, dentre as linguagens, das 4 linguagens que nós trabalhamos, acredito que a música, na maior parte das vezes, seja que exija um pouco mais do som, mas tem uma questão também que eu acho que pela minha experiência de produção, que acho que parece ser bem delicada, é quando a gente vai fazer algum teatro, seja adulto ou infantil, né? Talvez música seja o mais complexo em quantidade de equipamentos que você usa dentro do palco, né? Mas é mais fácil de sonorizar. Você está lidando com instrumentos eletrônicos, com coisas que já são preparadas para fazer música. Quando você está num teatro, um artista de teatro está acostumado a falar com o ruído de fundo de um teatro.
como a gente falou no início, é baixo, né? Então eu tenho que ganhar no microfone ali, no artista, também do ruído de fundo do shopping, né? Então eu tenho um complicador. A gente já teve peça com 10 microfones no palco, que para trabalhar isso no shopping com ruído de fundo do jeito que tem, é um desafio danado, mas a gente conseguiu, a gente tem inclusive gravação disso no YouTube, ficou bem legal. Bacana. E só pra gente finalizar, da sua experiência nesses anos todos de festival, o que você poderia dizer do Guilherme, que começou a trabalhar lá em 2014 como profissional de áudio, e o Guilherme que trabalhou agora na edição desse ano, de 2023, em janeiro? O que você consegue perceber da sua trajetória, do seu conhecimento? O que o festival agregou para a sua carreira profissional como técnico de áudio? Calma, essa precisa de um tempo para responder. Caramba! Porque com certeza você sair de um espaço, pelo que eu me recordo, a sua trajetória nessa atividade começou dentro de igreja, né? Eu comecei em igreja, depois eu fui pra boate, os dois extremos, né? Eu acho que, mais até do que como técnico de som, o Miscelânea é uma experiência bacana, porque assim, como a gente trabalha com edital no Miscelânea também, eu pego o artista que já tem renome e a gente pega a galera da cidade ali que tá pela primeira vez pisando num palco. A gente já teve artista, assim, que foi a primeira vez que ela tava, eventualmente toca inclusive a Kelly, ela fez de novo nessa edição, foi a segunda vez. Lembro que na primeira ela falou que foi a primeira vez que ela conseguiu subir num palco especificamente que não fosse um bar, alguma coisa, para fazer um show, né? Então, ver que a gente proporciona isso também para o artista, dele tirar ele um pouco da zona de conforto ali, do que ele está fazendo sempre, dar um desafio do cara, toma, você tem um shopping, ganha plateia, faz um show. Então, assim, você vê que a pessoa monta um show, ela faz ela tem um esforço dela sair do artista sair daquela caixinha de estar ou no teatro ou no bar, no restaurante. No bar, no restaurante, ir para um shopping. Você tem um público ali te esperando, sentado na cadeira e tal. É desafiador para o artista e é um pouco desafiador para a gente também, porque a gente tem que, os técnicos, né? A gente tem que transformar isso no momento mais confortável possível para a pessoa, por mais que ela esteja desconfortável, né? A Selena me mostrou isso, né? Que acho que é todo mundo igual. Você pode ter um artista que está há 20, 30 anos ali fazendo a mesma coisa, você tem um artista que está na primeira vez dele, ansioso de subir num palco, de poder fazer um número de dança, fazer uma peça de teatro, fazer uma estreia de uma peça de teatro. E a gente entende, assim, que todo mundo tem a mesma importância, todo mundo tá ali para realizar arte e todo mundo precisa do nosso cuidado, do nosso carinho. O Miscelâneo me mostra isso, né, de que a gente precisa ter esse cuidado sempre, mesmo que a gente está num lugar que não é confortável para ninguém, a gente transformar esse lugar confortável para todos, né, de tornar mais fácil, mais tranquilo para todos os artistas. Não só para os artistas, como para os técnicos e para o público também, né? A ideia do Miscelânea, como você falou, é justamente levar um pouco, como nós falamos aqui, levar um pouco desse ambiente de teatro para esses espaços alternativos, né? E quando a gente fala do ambiente de teatro, a gente fala também um pouco desse cuidado que a gente tem com o artista, desse cuidado que a gente tem com o público e, obviamente, com os técnicos, para que a gente possa pensar proporcionar a melhor experiência possível para todos aqueles que estejam envolvidos. Acho que é justamente isso que a gente preza aqui no Miscelânea, e a gente vem tentando trabalhar e batalhar isso ao longo dessas últimas edições. E eu acho que o Miscelânea também ele desmistifica um pouco essa questão de o palco do teatro, a pessoa ir, como você falou antes, a pessoa ir ao teatro, né? Muita gente nem vai, nem tem experiência, nem foi ao teatro ainda e foi no Miscelânea. Então, às vezes, a pessoa é capturada por aquilo para depois, talvez, quem sabe, ir num espetáculo de teatro, em um equipamento cultural específico, um teatro, né? Ou, de repente, até um museu, alguma coisa. E é isso, como a gente junta linguagens também, né? A pessoa, caramba, eu nunca sabia que o espetáculo de circo podia ser tão legal. E a pessoa pode começar a buscar isso também, buscar essas linguagens. No Miscelânea, a gente proporciona isso, né? A pessoa vê lá a atividade, o espetáculo, se identificar com aquilo também. Uma criança que nunca foi no teatro vai ali e descobre, se amarrou, adora aquilo. E aí começa a incentivar os pais consomem mais arte. Acho que estar envolvido nesse processo é, de fato, muito bonito, né? Sim, sem dúvida alguma. Acho que essa construção que a gente vem pensando do espetáculo, o conceito dele, e acho que ao longo das edições a gente vem amadurecendo essa ideia e essa proposta de apresentar diversas linguagens, de estar em espaços não convencionais e de atrair o público para os espetáculos. Tanto que, em algumas circunstâncias, a gente nem tem a expectativa de que o público vai funcionar tão bem, o espetáculo vai funcionar tão bem,
por um público que é desconhecido, porque a gente, sinceramente, a gente chega no dia e não sabe como vai ser esse público, que público vai ser esse. Cada dia de festival é diferente. Muda o público, muda o artista, muda... A única coisa que eu posso garantir que é a mesma é a estrutura, mas como essa estrutura impacta as pessoas, muda também. Então, um dia que você acha que, cara, vai ser incrível e tal, você vê que foi um dia que não chama a atenção de ninguém, um dia que você acha, pô, isso é muito complexo ali pra gente colocar, tanto em termos técnicos quanto em termos artísticos, e o público responde super bem, né? É verdade, cada dia é uma surpresa, né? É uma surpresa, e depende muito do lugar também, como você falou, do dia, do lugar, do espetáculo, a gente de fato nunca sabe. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Rafa, foi um prazer. Pessoal que está ouvindo a gente aqui, obrigado. Está falando aqui em 2023, você pode ouvir depois, mas a gente tem em março mais a continuação da sexta edição, sim, vamos fazer em Niterói. E aí, tô pensando já no desafio que vai ser no lugar onde a gente vai fazer. Não sei se já pode revelar isso. Nós vamos esperar um pouquinho, mas em breve a gente divulga. Eu já tô pensando aqui, cara, mais um desafio que a Osmose me coloca para resolver som, estrutura. Mas vamos nessa. Mas vai dar certo. Temos aí outros episódios disponíveis do podcast Miscelânea Popular. Na nossa primeira edição do podcast, já estamos indo aí para a sexta do festival, já estamos na sexta edição do festival. Vamos falar um pouquinho de produção, sobre a perspectiva do cliente, do público, de iluminação. Então fique ligado aí nas nossas redes que o material já está disponível e também curta aí Popular Miscelânea no Instagram. Acompanhe nossas redes sociais que tem muita novidade aí acontecendo ao longo dos próximos meses. Um grande abraço!